Eis um escritor que eu deveria proibir vocês de ler. Sim, eu deveria proibir. Não, todo mundo deveria proibir você de ler o Essa de Queiroz. Por quê? Porque talvez se eu proibisse, se todo mundo proibisse, você ia buscar a leitura do Essa. Cara, o Essa de Queiroz. Tá aí um grandioso escritor. Quem foi essa de Queiroz? Quem foi essa de Queiroz? Essa de Queiroz, ele tem uma história peculiar, né? Vá buscar na vida dele. Ele foi um escritor do realismo português. Ele foi um cara grandioso. Ó, tem aqui a definição, a estátua dessa de Queiroz. Está aí, ó. Escritor e diplomata português, é considerado um dos maiores e mais importantes escritores de todos os tempos, não só em Portugal, não só em língua portuguesa. Olha, cara. Para nós, em língua portuguesa, é um privilégio ler o Essa de Queiroz no original. E antes de começar a falar um pouquinho mais sobre o Essa de Queiroz, o objetivo da aula de hoje está aí na tela. Analisar o contexto de produção da obra do escritor Essa de Queiroz, apresentando uma introdução à leitura dos seus diversos textos, levando em conta aspectos éticos, estéticos e políticos, buscando um posicionamento responsável em relação aos temas, visões de mundo e ideologias veiculados por textos e atos de linguagem na literatura brasileira e também portuguesa, porque Essa de Queiroz, sim, ele era português. O objetivo desta aula é apresentar uma chave de leitura para o escritor. Então, Essa de Queiroz tem uma vasta obra. Aqui na tela, alguns dos livros que ele compôs, tá aí. O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, A Relíquia, Os Maias, A Ilustre Casa de Ramírez, A Cidade e as Serras. Mas se você pesquisar, se você jogar aí no site de busca, aí você vai encontrar uma lista enorme, são muitos os livros. Então, para a gente poder entrar na leitura de Essa de Queiroz, eu ofereço para vocês duas chaves principais: romantismo e realismo-naturalismo. Então, dois termos fundamentais para entender a obra de Essa de Queiroz. Por que romantismo? Porque o romantismo tem aquela visão do ser humano idealizado, a mulher idealizada, o homem idealizado, o herói, né, onde todo mundo é perfeito, onde o casal, está aqui o homem, está aqui a mulher, eles lutam para ficar juntos e quando eles ficam juntos, acaba a história. E os livros do romantismo apresentam isto. Em Essa de Queiroz, nós temos o oposto a isso, o realismo-naturalismo. Via de regra, você tem o casal juntos e os problemas que vêm da convivência. Por exemplo, no Crime do Padre Amaro, você tem um padre e uma mocinha, que é a Amélia. E ao longo da história, eles não lutam para ficar juntos, eles ficam juntos. E todos os problemas que ocorrem em relação a isso. Mas não é sobre isso que falarei hoje. Falarei sobre um outro livro espetacular do Essa de Queiroz, aliás, o meu favorito, chamado O Primo Basílio. O Primo Basílio. Gente, o que dizer sobre o Primo Basílio? É uma história muito simples. É a história de uma moça chamada Luísa, casada com o Jorge. E a história já começa assim, os dois estão casados. E a Luísa, ela está na sala de casa, está lendo um livro. E ela pega uma revista, e nessa revista, no jornal, né, ela lê, olha, o Basílio está voltando. Quem é o Basílio? O Basílio é o primo da Luísa. O Basílio está voltando. Quem é o Basílio? O Basílio é o namoradinho da Luísa. Era o primo da Luísa, namoradinho da Luísa, que a abandonou e foi para o Brasil fazer fortuna. Luísa ficou sozinha e casou com Jorge, que não era o grande amor da vida dela, era apenas um namorado. Então, o grande amor da vida dela era o Basílio. Bom, olha só, nós já temos aí um problema. Porque no livro romântico, a Luísa casaria com o grande amor da vida dela. Neste, ela já está casada. E no livro romântico, a mocinha idealizada jamais, nunca trairia o marido. Mas a Luísa trai o marido? Trai. Ela trai o marido e não trai um pouco, não. Ela trai muito. Trai bem traído. Ela trai bem traído mesmo. Aí o que acontece? O Basílio vai visitar a Luísa enquanto o Jorge está viajando. E a Luísa, ela é muito empolgada com essas leituras dela, né? Ela lê muitos autores românticos, ela vive num mundo de fantasias.
né, e ilusões. E o Basílio faz ela acreditar que essas fantasias, ilusões, de fato, são reais. Acontece um problema. Jorge viaja, Basílio e Luísa têm um relacionamento. E a gente pensa que o Basílio é de fato uma pessoa boa, legal, porque ele manda cartas de amor para a Luísa, dizendo que está apaixonado. Tem uma cena maravilhosa em que a Luísa está lendo uma carta e se debruça e beija a carta. A gente descobre, através do narrador, que a carta foi escrita por Basílio numa casa com meretrizes, prostitutas, ou seja, o Basílio não é um cara legal, ele não está apaixonado por Luísa, ele apenas quer se aproveitar dela, apenas quer, né, um relacionamento corriqueiro. Ele está passando por Lisboa, então, olha, eu queria alguém para poder passar um tempo, ou seja, Luísa para Basílio é só um passatempo. Basílio para Luísa é o grande amor da vida. E quem é Jorge? É o marido traído. Acontece que na casa de Luísa há uma empregada chamada Juliana. E a Juliana encontra uma das cartas e começa a chantagear a Luísa para que a Luísa fizesse as tarefas domésticas, desse algum dinheiro para ela, ou seja, ela começa a fazer a Luísa como sua serva. A Juliana, que é uma mulher feia, uma mulher de uns 40 anos de idade, mas olha, notem, 40 anos de idade hoje é uma pessoa jovem, mas naquele período, essa retrata ela é uma pessoa de idade já, claro, porque ela trabalhadora, 1800, 40 anos, uma idade já para a época avançada, indo para a aposentadoria. Então, uma amiga da Juliana, que é a empregada, fala assim, olha, você conseguiu o seu pé de meia, agora você se aposenta, chantageia, né? dá a entender para chantageá-la. Basílio vai embora e deixa a Luísa sozinha com a chantagem. E Jorge, ao retornar, percebe que a Luísa está obedecendo a Juliana, sendo a empregada, e pensa em demitir a empregada. Vou demitir a empregada, porque olha, quem é que manda aqui nessa casa? E a Luísa não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu não vou contar o final da obra, porque eu quero que você leia. Então, olha, o que vai acontecer com a história? Olha só. Luísa trai o marido com o primo. O primo vai embora e deixa a Luísa sendo chantageada. Tá? E o Jorge chega e começa a ver que a Juliana está chantageando a Luísa e pensa em mandá-la embora. Se manda embora, nossa, vai virar um inferno na vida da Luísa. Então, olha, um trechinho da obra. Olha só, bem no comecinho do livro. Ela está lendo o jornal e o Jorge pergunta para ela, bem no comecinho, que é o primo Basílio que chega. E leu alto logo. Deve chegar por esses dias a Lisboa, vindo de Bordeaux, o senhor Basílio de Brito, bem conhecido da nossa sociedade. Sua Excelência, que, como é sabido, tinha partido para o Brasil, onde se diz reconstituir a sua fortuna com um honrado trabalho, anda viajando pela Europa desde o começo do ano passado. A sua volta à capital é um verdadeiro júbilo para os amigos de Sua Excelência, que são numerosos. E são, disse Luísa, muito convencida. Estimo, coitado, fez Jorge, fumando, anedeando a barba com a palma da mão. E veio com uma fortuna, hein? Parece. Ou seja, Basílio volta rico e Luísa pensa que, olha, admirada por ter o reencontro com o primo, sem pensar nesse momento que vai voltar o relacionamento. E ela volta e todos os problemas que acontecem, já falei por aqui. Há no livro mais personagens, olha só, um resuminho dos personagens da obra. Luísa e Jorge e Basílio, que já falei para vocês, né? Juliana, que é a empregada, Sebastião, que é o melhor amigo do Jorge, ele fica na história tomando conta da Luísa enquanto Jorge viaja. E na história ele tem um grande papel lá na frente para resolver o problema de algum modo. Há alguns personagens secundários, Leopoldina, que é uma moça libertina, Jorge, quando vai viajar, proíbe a Luísa de ver a Leopoldina, que exerce grande influência sobre ela. E
Conselheiro Acácio, Dona Felicidade, Ernestinho, que são demais personagens habitantes de Lisboa. Esta obra é uma grande crítica à cidade de Lisboa. Olha, está na tela Lisboa, que é uma cidade maravilhosa, espetacular, que é onde tudo acontece, mas este livro não é apenas uma crítica que o Eça de Queiroz faz à família, também é uma crítica que ele faz à própria cidade de Lisboa. Ou seja, falamos do enredo, falamos da personagem e falamos do espaço. Agora do narrador. O narrador é onisciente. Ele vê tudo o que se passa na mente dos personagens. Ele vê o que se passa na mente de Luísa, na mente de Juliana, vê todas as intenções, todos os interesses. Há o tempo. O tempo ele é cronológico, ou seja, a história tem o começo, o meio e o fim. O começo e o meio eu falei aqui, o final você vai ter que ler para saber. Olha, você consegue, tem filme, mas tem uma série de TV que aquela emissora, aquele canal famosão, o maior do Brasil fez, que é uma minissérie que, olha, cena a cena, espetacular, recomendo. Então, para que vocês debatam em sala de aula, vamos para a primeira atividade de hoje, na tela. Basílio, ao pé de Luísa, ia calado. Que horror de cidade, pensava, que tristeza. E lembrava-lhe Paris, de verão, subia à noite no seu phaeton, os campos elíseos devagar. Centenares de vitórias descem, sobem rapidamente, com um trote discreto e alegre. E as lanternas fazem em toda a avenida um movimento jovial de pontos de luz. Vultos brancos e mimosos de mulheres reclinam-se nas almofadas, balançadas nas molas macias. O ar em redor tem uma doçura aveludada e os castanheiros espalham um aroma sutil. Pergunta: Basílio via a cidade de Lisboa como sem classe e ultrapassada. Na sua opinião, Basílio pensava o mesmo de Luísa? Pense, troque ideias e nós já voltamos. E aí, o que você debateu? Conversou com seus amigos? Conversou com o professor? Então, gente, olha, Luísa era uma espécie de parte da cidade. Basílio via, sim, Luísa como ultrapassada, cafona. Ele, inclusive, ao final, quando o romance se encerra, eu não falei aqui o final, ele, inclusive, debocha do final que Luísa teve. Ele meio que tripudia em cima do que aconteceu com Luísa. Ou seja, a Luísa é um pequeno cosmos, o que é o grande cosmos, que seria Lisboa. Tá? Mais uma pergunta para vocês, na tela. Luís e Jorge viviam um casamento de conveniência, típico das famílias ricas do século XIX. Prova da falta de amor do casal é o fato de, ao encontrar-se afastado do marido e próximo do primo, ocorrer o adultério. Pergunta: é possível ser feliz em um relacionamento movido por interesse? Bens materiais trazem a felicidade? Já voltamos com a resposta. A resposta, quem sou eu para dizer para você se é feliz ou não, se é possível ser feliz ou não num casamento por conveniências? Eu não sei, eu acredito que não, eu acho que o mais importante é o amor, eu acredito nisso. Luísa vivia num casamento de conveniências, buscou o amor e também, não sei. O caso é que Luísa não conseguiu o que queria fora do casamento, tá bom? Mais uma pergunta para vocês na tela. Você já leu em outros livros, viu em outros filmes, séries ou novelas alguma história como a do Primo Basílio? Uma história que envolve traição e chantagem? Chantagem. Compartilhe com a turma e já voltamos para encerrar esta aula. Então, aí eu posso citar várias outras, as novelas da TV, né, aquelas novelas mexicanas, até as brasileiras têm muito disso, chantagem, intriga, traição, né? O realismo dessa de Queiroz prosperou aqui no Brasil. Uma cena que eu não tratei do livro, mas que é muito importante, é uma cena onde apresenta o local onde o casal tem seus encontros amorosos. No começo, Luísa e Basílio têm seus relacionamentos, seus encontros, né, na casa da Luísa e de Jorge. Como aquilo fica muito perigoso,
o Basílio acaba encontrando um local para os dois se encontrarem e terem relações, e ele chama de paraíso. Paraíso. Luísa vai até esse lugar, né, de carruagem, sozinha, para encontrar com o Basílio lá. No caminho, ela fica imaginando o paraíso, né? E quando ela chega, ela encontra uma espécie de cortiço sujo e fedorento. Então aí nós temos claro encontro entre o choque, né, do romantismo da mente de Luísa com o que ela vê lá, que é o realismo. Porém, ao encontrar aquele realismo, aquela realidade, ela poderia voltar, mas ela não volta. Ela pega e mergulha e enfrenta aquilo. Na metáfora de Eça de Queiroz, como o marinheiro que procura águas maravilhosas do mar e encontra o pântano. Luísa entra no pântano. Então, o debate sobre felicidade, sobre outros textos, vocês passem para nós no que você pesquisou, compartilhe conosco, língua portuguesa, CMSP_EM, professor, entre em contato conosco, diga o que você achou da nossa aula. E o que fizemos hoje? Hoje nós analisamos o contexto de produção da obra de Eça de Queiroz, apresentando uma introdução à leitura dos seus diversos textos. Analisamos o romance Primo Basílio, de sua autoria, com ênfase nos elementos da narrativa: espaço, tempo, enredo, narrador e... esqueci foco narrativo, é isso aí. Olha só, gente, os outros livros da Eça de Queiroz são tão maravilhosos quanto, busquem, se divirtam, muitos filmes foram feitos, muitas novelas, seriados, mas olha, nada substitui a leitura da obra. Diga para nós o que você achou, compartilhem essa leitura. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu.